Pareceu mesmo. Bom, já é 7h10 quase. Só para dar continuidade, então, que na aula passada... Boa noite, Vanessa, tudo bem? Boa noite, professora. Tudo bem, você? Bem, e teus feijão nasceram? Ainda não. Olha, foi esse frio, né? Bom, vamos começar a aula, então, já é 7h10, conforme o pessoal for entrando, já vai acompanhando. Aí depois o Mário vai mostrar os feijão dele para nós que nasceu. Então, hoje nós vamos terminar a fenologia do feijão, e na aula que vem, eu peço que vocês participem também, porque na aula que vem eu vou trazer uma amiga minha, ela fez mestrado comigo, ela é de Palmeira, e ela planta feijão, ela é a família dela planta feijão. Então ela vai participar da nossa aula, assim, para falar um pouco sobre os desafios da cultura do feijão, como funciona, assim, uma experiência mais de produtor, né? Então peço que vocês participem, façam as perguntinhas e para dar uma interação, assim, como que é o relato de um produtor. A gente não pode visitar, né, mas trazer, assim, uma troca de experiência com uma pessoa que planta, né, já auxilia um pouco mais na nossa aquisição do nosso conhecimento, né. Então, ela vai participar, a Adlis, ela é do Palmeiras, não sei se o Mário conhece, ela vai participar na próxima aula. Então, falando sobre o caule aqui no feijão, né? O caule ele é herbáceo, então ele é uma haste, e conforme for crescendo, né? Ele possui nós e entrenós. Então, conforme o crescimento da planta, né? Ele vai se lignificando, conforme a planta vai ficando mais velha, e ele vai crescendo. Ele pode ter hábito determinado ou indeterminado, nós vamos ver mais adiante a definição e as divisões. Conforme o número de nós entre nós, né? Nós vamos ter um certo número de folhas e de racemos, que vai ter a inflorescência, então, o botão floral, que vai dar origem, então, à vagem, com as sementes dentro da vagem, né? Então, o primeiro nó, né? Ele fica, o primeiro nó ele fica lá nos cotilédones, quando a planta ainda está nascendo, lá quando surge os dois cotilédones lá, tem a primeira formação do primeiro nó. E o segundo nó é quando ele vai produzir as folhas simples, né? Que lembrando que ele surge com duas folhas. E ali ele vai ter a formação de folhas simples. E o último nó vai ser folhas ou racemos, né? Depende muito se vai ser crescimento determinado ou indeterminado, né? Se for crescimento determinado, então vai ser os crescimento determinado, digamos, quando a planta vai crescendo. E quando surgem as primeiras florações, né, ela tem um crescimento determinado, significa que quando ela floresce, ela já entrou no estágio reprodutivo, então ela para seu crescimento ali, ela não dá mais continuidade na produção de folhas. E um crescimento indeterminado, né? Então, entre um nó e um entrenó, você vai ter a formação de uma folha, você vai ter a emissão do botão floral, e mesmo assim ele vai dar continuidade no seu crescimento. Dentro do hábito indeterminado, nós temos alguns tipos. 1, 2, 3 e 4 hoje. Nós vamos ver mais adiante. Então, ele continua com o seu crescimento, mesmo após entrando, né, emitindo os primeiros botões florais. Então, aqui nós temos o tipo 1, que é o hábito de crescimento determinado. Ele é arbustivo, o porte da planta é ereto. O tipo 2 é o hábito de crescimento indeterminado, arbustivo. O porte da planta ereta e caule pouco ramificado. Então, significa que ele tem um porte ereto, isso significa que ele não, apesar de ser indeterminado, né, ele acaba não deitando assim, que nem, tipo, aqui, ó, tipo 3, hábito de crescimento indeterminado, ele é prostrado ou semi-prostrado, né, com ramificação bem desenvolvida e aberta. Então, ele acaba tendo muito mais ramificações e ele acaba se
prostrando ao longo do tempo, ao longo do seu crescimento. E o tipo 4, né, ele também é indeterminado, prostrado, trepador, caule com forte dominância apical e número reduzido de ramos laterais. Então, esse trepador aqui, eu tenho que acabar conduzindo ele, né? É que nem o exemplo do feijão calpi, não, feijão de vagem. Feijão de vagem, né? Quando nós vamos conduzir ele tem o hábito trepador, hábito de crescimento indeterminado, mas ele é um tipo trepador, então nós temos que fazer uma condução para ele. Então, aqui está mostrando, aqui no caule, nós vamos ter o caule, e entre um nó e um entrenó, né, nós vamos ter uma folha. Aqui nós temos um trifólio, e aqui nós vamos ter a emissão de uma florescência. Nós temos, né, gema central e gema lateral. Aqui mostrando também um trifólio, e aqui nós temos a emissão da inflorescência. E aqui nós temos a emissão de outro ramo. E assim ele vai tendo esse crescimento. Ele vai, entre cada nó, ele vai emitindo folhas e botões florais, e a partir dali também pode ter ramos laterais ou não, depende do hábito dele. Aqui nós vimos, né, que ele tem uma ramificação bem desenvolvida, o tipo 3. O tipo 4 já não, ele tem o número de ramos laterais reduzidos. Então, aqui vai variar conforme o tipo, se ele é crescimento determinado ou indeterminado. Dentro do tipo indeterminado, né, nós temos 3 tipos. Esses 3 tipos acabam influenciando também na questão da colheita, na questão do plantio, mas para frente nós vamos ver um pouquinho mais de cada um. A folha, né, mostrando aqui um pouco a morfologia da folha, ela é muito parecida com a soja, né? E aqui nós temos, ó, aqui nós temos os cotilédones, né? Então, acima da região, aqui nós temos o colo, né? Então, quando nós temos a plântula que ela emerge, nós temos acima da região do colo, nós temos o epicótilo. E abaixo da região do colo, né, as raízes, nós chamamos de hipocótilo. Então, o epicótilo vai dar origem à parte aérea, né? Vai surgir os cotilédones, vai surgir as 2 folhas primárias. E abaixo, né, o hipocótilo, ele vai dar origem às raízes. Então, essas raízes, elas vão ser primeiramente fasciculadas e posteriormente, conforme as condições do solo, essa raiz ela vai se adaptar. Ou ela vai ser mais pivotante e ela acaba, se for um solo muito bom, assim, que não seja compactado, né, que a planta consiga, a raiz consiga se deslocar no crescimento pivotante, né? Então, ela vai em busca de nutrientes, chega ali até 40, 50 centímetros. E se esse solo for um pouco mais compactado, não tiver muita presença de nutrientes nas camadas mais profundas, ela vai possuir mais raízes laterais, ela vai emitir raízes laterais e mais pelos absorventes também. E isso favorece a emissão de algumas substâncias, de alguns compostos, né? Que acabam captando o fósforo e outros minerais. Então, a planta ela sempre encontra um jeito assim de crescer no meio das adversidades. Aqui, ó, as folhas simples, né? Então, as 2 primeiras folhas são as folhas simples e depois, né, que vai ter o primeiro trifólio, que são folhas compostas. Então, nós temos 2 folhas laterais e uma folha terminal, que é o nosso primeiro trifólio. Então, aqui do cotilédon, né, nós vamos ter a emissão das 2 folhas primárias. Aqui fica o nosso cotilédon, né? Que ao longo do tempo, né, ele vai se perdendo, ele não tem função nenhuma após a emissão das folhas e dos trifólios. Então, aqui mostrando, né, aqui nós temos um trifólio já bem desenvolvido. Então, o que que acontece? Essas 3 folhas, as 2 do lado são chamadas de folíolos laterais, né? E essa central aqui, ou é chamada de central terminal, né? Ela é mais simétrica. E as 2 demais aqui são os folíolos laterais. E eles 3 compõem um trifólio. A partir de cada trifólio, né, que nós vamos fazer a classificação no estágio fenológico. Nós chamamos de V4, e dentro do V4 nós temos, né, as classificações.
Então, aqui só mostrando, né, os diferentes tipos de folíolos que nós temos. O folíolo central, né, terminal. E nós temos essa variação aqui conforme as espécies de faséolos, né? Aqui no A, por exemplo, nós temos o faséolos microcarpos. Depois nós temos faséolos microcarpos também. Vamos achar o faséolos vulgares aqui, ó. O I, o H, na verdade. Nós temos o faséolos vulgares aborígenos. O I é a forma silvestre. Aqui, ó, não difere muito da nossa forma cultivada, né? O J também, faséolos vulgares, forma simétrica. Então, para ver que nós temos essa variação aqui conforme a espécie, né? Essas aqui são as mais próximas da nosso faséolos vulgares cultivado e melhorado ao longo do tempo, né? Em relação à flor, aqui mostrando, ela se agrupa em racemos. Então, os botões florais do feijão, né? Quando ele surge, quando a planta surge com o botão floral, nós chamamos de estágio reprodutivo. E eles formam um grupo. Esse grupo é chamado de racemo, né? Pode ser branco, branco amarelado, rosa, púrpura ou violeta. Algumas pessoas já até classificam, né? Conforme a cor da flor, né? Já sabe a cor do feijão, já identifica, né? É uma planta autógama, né? Então, 95% da polinização dela, ela se autofecunda, mas tem 5% que ocorre uma fecundação cruzada, que nem a soja. E aqui nós temos a composição de uma flor, né? A parte externa nós chamamos de asa, a parte interna nós chamamos de quilha, e a parte mais externa que protege a quilha, né? Nós chamamos de estandarte. Isso vocês aprendem lá em morfologia também, né? Mas só para dar uma revisão sobre a morfologia. O fruto, então, que nós temos a composição após a polinização e a fecundação, nós temos a formação do fruto, é um legume, na verdade, nós chamamos de vagem, né? E conforme a cultivar, a variedade, ela vai ter diferentes tipos, diferentes formatos. Então, nós temos a formação dela, e espaçadamente aqui dentro dela nós vamos ter os grãos, né? E ao longo do tempo, nós vamos ter o enchimento dos grãos, quando nós temos a maturação fisiológica, né? Que quando todos os fotoassimilados se translocam para esse grão, ele vai ter o desligamento com a planta-mãe. Esse desligamento, o hilo aqui no feijão, ele vai ficar de uma coloração preta. Na soja também, dá para verificar, né? Essa parte branquinha aqui que vocês estão vendo, quando eu tenho a maturação fisiológica, não é maturação de pleito, maturação fisiológica, né? Ele se desliga fisiologicamente da planta-mãe, ele não recebe mais fotoassimilados. Então, a partir daquele momento, ele já teve o seu enchimento completo, aí ele começa a perda de água, né? Ele tá com muita água aqui, os grãos, né? Ele começa a perder essa água, então, e aí que conforme a umidade, né? Vai chegar na maturação de colheita, daí, no ponto de colheita. E os tipos de vagem, então, vai depender da cultivar, pode ser aplanada, reta ou encurvada. Mas isso varia de cultivar para cultivar. Aqui mostrando, então, o grão, né? O que nós temos aqui na emergência do grão, a germinação, na verdade, emergência depois, o que acontece, né? Nós temos o tegumento, nós temos 2 cotilédones, né? Parece 2 rins, né? Mas cada um nós chamamos de cotilédone. Aqui nós temos a parte que vai dar formação da parte aérea, nós chamamos de epicótilo, e a parte que vai dar surgimento da raiz, a parte radicular, nós chamamos de hipocótilo, né, que é abaixo do colo principal. E aqui nós temos a radícula. Então, aqui, conforme ele vai germinando, primeiro nós temos
emersão da radícula, depois do hipocótilo, depois da parte aérea. Aqui nós temos a formação da raiz. E aqui nós temos, né, o cotilédon, né, aqui eles ficaram os dois cotilédons, e nós temos as primeiras folhas. Até esse momento aqui, né, a energia que nós temos dentro, o amido que está dentro dessa semente, né, é o que vai sustentar essa planta. Depois ela se torna autotrófica e ela mesma vai realizar a fotossíntese por si só. Então, hoje seríamos para nós vermos como nossos feijõezinhos que não nasceram. Alguns nasceram, outros não, né? Seríamos para ver a parte do epicótilo e do hipocótilo, né? Ele estaria mais ou menos nessa fase aqui. Só que foi uma semana de muito frio. Aqui em Santa Catarina, pelo menos, teve 4, 5 geadas. E hoje também amanheceu temperatura muito baixa. Sempre temperaturas noturnas abaixo de 10 graus, até temperaturas negativas, né? Isso não favorece a germinação do feijão. Pelo menos aqui em casa não favoreceu. Alguns colegas também não deu muito certo. Então, a fenologia funciona a mesma coisa para as demais culturas, assim como para o arroz, né, para a soja, para o milho. E aqui que nós temos V0, né? Ela é quando ela não germinou ainda. V1 é quando ela emergiu com as duas folhas. V2, né, já vai ter um trifólio. V4 já vai ter 4 folhas visíveis, ou 2, 3 trifólios. E a partir do V4, nós vamos ter sempre estratificações dentro do V4, né? A 4.1, 4.2, 4.3, até entrar no estágio reprodutivo, né? Quando ela emitiu o primeiro racemo, os botões florais, ela entra no estágio reprodutivo, mesmo que tenha o hábito indeterminado, que vai continuar crescendo com mais folhas, né? Vai ter o R5, R6, 7, 8 e 9. O R5 é o florescimento, a polinização. O R6 já começa o início do enchimento de grão. Dentro do R6, R7, 8 e 9, acho que o 5 também, isso, o 5 também, nós temos divisões, né? Dentro da escala fenológica, mais adiante nós vamos verificar também. O R6, enchimento de grão, o R7 já começa, entre o R7 e o R8, ele já tem pleno enchimento de grão, e ele já chega na maturidade fisiológica, e o R9 já é a maturação de colheita, então ele já perdeu toda aquela água que ele possuía, mas para isso tem que ter condições favoráveis, o ambiente tem que ser favorável, e ele vai chegar numa umidade ali adequada, entre 13 e 14 graus, para ser realizada a colheita dele. Então, V2, a borda das folhas unifolhadas não se toca. V0, na verdade, vamos iniciar aqui, né? V0, germinação, emergência da radícula. O V1, nós temos a emergência epígea, né? Cotilédonos acima do nível do solo. Então, quando a gente fala epígea, né? Acima do nível do solo, e hipógea, né? É abaixo do nível do solo. Então, epígea, o olho nu é visível, né? Então, vai ser quando nós temos a emergência dos cotilédonos. E V2, né? Vai ser quando nós vamos ter as duas folhas principais. E vai estar emergindo também o primeiro trifólio. V3, nós temos, quando a gente fala V2 ou V3, sempre as folhas têm que estar totalmente expandidas, né? Então, V3, o primeiro trifólio até o segundo trifólio. Então, o segundo trifólio já está sendo emergido, ele já surgiu o aparecimento dele, mas o primeiro trifólio já tem que estar totalmente expandido. E assim vai indo. V4, o segundo trifólio até o primeiro botão floral. Crescimento de ramos secundários. E a partir daqui nós temos a estratificação, né, dentro do V4. Então, aqui, só mostrando o primeiro trifólio. Aqui, ó, nós temos o primeiro trifólio, né? Aqui nós temos as folhas primárias. Então, nós temos duas folhas primárias. O primeiro trifólio. E aqui nós vamos ter o segundo trifólio. E a partir disso já surgiu o primeiro botão floral. E conforme for surgindo mais trifólios, né? Já vai fazendo aquela estratificação entre o V4, o 4.1 e o 4.2.
E quando já tem o primeiro botão floral, né, já entra no R5. O R6 temos o florescimento, primeira vagem visível. Então, aqui nós temos o florescimento, a primeira vagem. Aqui nós temos o florescimento e aqui a primeira vagem, né? Já dá início ao R6. O R5, primeiro botão floral, primeira flor aberta. Então, aqui mostrando o R5 e o R6. Primeira vagem visível já. Aqui mostrando o número de dias entre a emergência e o florescimento de 4 cultivares, né? São cultivares aqui do oeste e do centro-oeste, também de Santa Catarina. Então, aqui, ó, as cultivares em Chapecó, né? Temperatura média 24 graus ou 21, né? A diferença entre a emergência e o florescimento, ó, foi 36 e 41 dias, onde houve só temperatura média 3 graus de diferença, né? São Joaquim é perto de Urupema, Urubici, que é as cidades mais frias de Santa Catarina, né? Então, quando a temperatura média foi 16 graus no período, né, da emergência, o florescimento, vejam que demorou 50 dias. Então, aqui diminuiu 8 graus, né, entre Chapecó, que é mais no oeste de Santa Catarina, e quando nós fomos lá para a Serra, né, a diferença de 8 graus deu diferença de 14 dias, né? Como estendeu esse período, né? Então, é bem. Agora nós conseguimos ter uma noção, né? Nós fizemos o plantio do feijão em 7 dias, com temperaturas abaixo de 10 graus, ainda não nasceu. O frio ele acaba estendendo mais, postergando a emergência. A planta ela fica vegetando mais também, enquanto mais frio. Aqui em Tuporanga também, a cidade da cebola fica mais no sul, e Campos Novos. Campos Novos é um pouco mais frio também. Vejam, né, que diminui a temperatura, aumentou o período, né, entre a emergência e o florescimento. Então, são regiões assim que acaba dificultando, estende mais, né? Então, você vai demorar mais também para realizar a colheita. O R7, nós vamos ter o desenvolvimento das vagens, né, máximo comprimento, R8, enchimento das vagens, R9, maturação fisiológica. Aqui nós vamos ter o enchimento das vagens, então, nós vamos ter a formação das vagens, aqui nós conseguimos ver que o número de sementes nas vagens de grãos, né, o número de grãos já está determinado. Então, a partir desse momento, o que nós temos? O enchimento do grão. Então, os fotoassimilados, né, que a planta fotossintetizou durante a parte vegetativa, ele vai encher o grão. E aqui nós já temos vagens prontos para colheita. Aqui nós temos o enchimento do grão, nós conseguimos verificar visivelmente, né? Nós já temos uma formação do grão aqui, e aqui já quase pronto para colheita. Aqui mostrando, então, a escala de crescimento novamente, né? Nós vamos entrar um pouco mais a fundo em cada um. V0, germinação, emergência, V2, folhas primárias, V4, terceiro trifólio. Então, aqui do V4, nós vamos ver 4.4, 4.5, 6.7, que é o sétimo trifólio. E o R5 já é pré-florescimento. R6, florescimento, R7, formação de vagens, R8, enchimento de grãos, e R9, as duas maturidades, fisiológica e colheita. Falando um pouco dos fatores assim que vão influenciar um pouco em cada estágio, dentro de cada estágio, o que influencia, assim como lá no arroz, né, mesmo cultivo de sequeiro, o que acontece? V0, germinação. Da semeadura à emergência. Bom, a absorção de água pela semente é a água que dá o start inicial para a semente germinar. Então, nós não temos a presença de água, ela vai postergar essa germinação dela. Emissão da radícula e transformação da raiz primária. E como nós vimos também, a questão do frio, né? Temperaturas muito abaixo de 0, muito abaixo de 10, assim, 10, 15 graus, abaixo de 15 graus, né? Dependendo da cultivar,
e aqui no frio, principalmente, acaba não germinando. E dependendo de onde ficou exposta também, mas a semente identifica a temperatura do solo, né? Ela consegue ter essa percepção e dar um atraso na germinação. O V1, então, é a emergência, né? É quando visivelmente nós vamos, a olho nu, nós conseguimos verificar os cotilédones, né, acima da superfície do solo. Então, a germinação epígea. Ela vai ter um formato de gancho aqui, né, e depois vai ter um crescimento mais ereto, aqui, ó, um gancho, né. Os cotilédones aparecem no nível do solo e separam-se, e o epicótilo, né, começa o seu desenvolvimento. Então, aqui, verificando, né, nós vamos ter a emissão da radícula primeiro, do hipocótilo, vai formar a radícula, e depois, aqui assim, ó, já vai ter a emergência do epicótilo. Então, já vai dar início à formação da parte aérea. Vai ficando mais ereto e já vai surgir as duas folhas primárias, as duas primeiras folhas. Então, aqui, ó, mostrando o V1. Aqui ele já, com certeza, abaixo do solo, ele já tem a formação das raízes, está dando início, né, da radícula. E aqui, assim, já conseguimos verificar as nossas raízes. Percebo que o cotilédone ele já está murchando, né? Significa que as energias acumuladas já estão sendo gastas, já foram, e aqui não foi nem metade ainda. Mas conforme a planta vai crescendo, vai utilizando essas energias e ele vai secando. Aqui o V2, então, mostrando já essas duas folhas primárias, as duas folhas iniciais que surgem, né, antes de aparecer o trifólio. E aqui provavelmente já está, o primeiro trifólio já está formado e ele logo vai aparecer. Aqui o V2, né, folhas primárias, são folhas simples do feijão, quanto maior, melhor, que são as primeiras folhas que vão realizar a fotossíntese. O tamanho é determinado, então, o tamanho dessas folhas, né? A profundidade de semeadura, isso influencia. Quanto mais profundo, menor o tamanho. Por quê? Porque essa energia que a planta utilizou aqui, vindo do cotilédone, né? Se for uma semeadura muito profunda, essa futura plantinha ela vai gastar mais a energia que está aqui acumulada para emergir acima da superfície do solo essa planta aqui, para expor, né, o epicótilo. Então, se a semeadura for muito profunda, ela vai fazer isso, né? Ela tem que enfrentar todas as adversidades do solo. Isso pode ser um solo favorável, pode ser um solo mais aquele solo assim, como que a gente chama, tipo, que ele é mais fofo, assim, que ele não é tão compactado, né? Ele tem uma boa capacidade de a planta se locomover mais facilmente, não tem esses torrões assim dificultando a emergência da planta. Mas geralmente, né, nós temos um solo assim com presença de pedras e desses torrões aqui, né, que acabam dificultando até a emergência das plantas. Tamanho da semente, né? Se for maior, é mais rápido o arranco inicial, maior as folhas. Então, ela tem mais peso, ela tem um maior acúmulo de fotoassimilados, acúmulo de sacarose, de amido, acumulado no interior dessa planta. Folhas primárias totalmente abertas, elas são muito sensíveis a herbicidas, né? Não se recomenda o uso, somente após o segundo trifólio. O V3, então, primeira folha trifoliolada, primeiro trifólio. Então, abertura da primeira folha trifoliada. Então, nós vamos ter o surgimento das duas folhas primárias e depois o primeiro trifólio. O segundo trifólio já vai ter o surgimento, mas ele não está totalmente expandido. Quando ele estiver totalmente expandido, já vai ser o V4. É uma época para aplicação de herbicidas, né, menores danos, menores efeitos fitotóxicos. O momento de adubação de cobertura. Então, aqui mostrando, ó, aqui nós temos
uma folha primária, elas estão em lados opostos. Aqui nós temos o primeiro trifólio, a emergência, como ele já está bem desenvolvido, né? Aqui nós temos o segundo trifólio, aqui na parte no meio da planta, aqui na foto, nós temos o surgimento do terceiro trifólio. O terceiro trifólio é o processo de formação das raízes, em seguida o processo de formação das folhas. Eu começo a ter a formação de ramos, então vocês vejam, né, que cresceu um para cá, e já vai começar a crescer. Aqui assim já vai surgir novos ramos também. E começa o momento da ramificação. Quando eu digo V4.4, o quarto trifólio, é assim sucessivamente, né? V7, V4.7, sétimo trifólio. Provavelmente a partir desse momento aqui já tenho a formação de algumas flores, né? Então ela já está no estágio no R5, mas ela ainda está emitindo alguns trifólios. O hábito indeterminado já começa a emitir mais ramos depois da emersão do botão floral, do aparecimento do botão floral. Então, as maiores diferenças entre plantas de hábitos de crescimentos diferentes. Então, R5, pré-florescimento, né, demora 40, 45 dias até o surgimento da primeira flor. Então, demora ali uns 40 e poucos dias para entrar no estágio reprodutivo já. O aparecimento do primeiro botão floral e do primeiro racemo. Então, aqui nós já vemos, que nessa foto, que nós já temos vários botões florais. Os botões florais de variedades de crescimento determinado, né? Eles vão se formar no último nó do talo e do ramo. Então, a planta vai emitir todos os trifólios, todas as folhas. No último nó, ela vai emitir o racemo dela. O florescimento vai ser nos últimos nós. E a partir dali, ela não cresce mais. É crescimento de hábito determinado. Nas variedades indeterminadas, né, os racemos aparecem primeiro nos nós mais baixos. Então, nos primeiros nós que foi formado, é onde nós vamos ter a emissão dos botões. Essa planta vai continuar emitindo ramos, vai continuar emitindo botões, e ela tem um crescimento indeterminado. O ideal, né, é de 15 a 20 trifólios, fotossinteticamente ativos. Então, nós vamos ter a emissão de vários trifólios. Trifólios compostos por 3 folhas. É uma fase muito importante, o R5, por quê? Porque vai ocorrer a formação dos sacos embrionários, né? E nessa fase é que compromete o potencial reprodutivo, os componentes de rendimento. Por quê? Porque nessa fase que eu vou determinar isso, porque conforme for a minha floração, se ela for bem sucedida, eu tiver a emissão aí de 15 ou 20 trifólios, né? E todos eles produzirem uma vagem, eu vou ter uma maior produtividade no final, né? Os componentes de produção vai ser maior. Eu vou ter maior número de vagens, eu vou ter maior número de grãos por vagem. Claro, se for assim, condições ideais, adubação coerente, tratos culturais, temperatura ideal, que não tenha abortamento de flores, né? Não tenha um período de seca ou um período de chuva durante o momento da floração. R6, eu tenho o florescimento, a abertura da primeira flor, e eu tenho também o pleno florescimento. Diferentes floradas e pode ocasionar também aborto de flores. Tem o hábito determinado, então ele vai ter a floração meio que tudo junto, simultâneo. E o hábito indeterminado, não. O hábito indeterminado, ele tem diferentes floradas. Então, primeiro vai florescer na parte do baixeiro, depois, né, a parte intermediária, o terço médio, e depois o terço superior da planta. O R7, né, então, nós temos a formação das vagens, nós temos a fase canivete, que nós chamamos, né, que pode ocorrer também o aborto dos frutos. Isso vem muito da questão das condições nesse momento. Então, o R6, o R7 são momentos assim muito excepcionais. Lá no arroz também era, né?
porque nesse momento não dá para ter condições extremas, nem de um lado nem do outro, devido, né, ao pegamento dessas flores e ao enchimento, formação das vagens. Então, nós temos o aparecimento da primeira vagem. A primeira vagem vai estar com 2,5 cm de comprimento. O R8, a formação das vagens, pode ocorrer também o aborto de grãos. Então, no R8, nós vamos ter o período de enchimento dos grãos e até o final do estágio, né? As sementes perdem a cor verde, porque o que acontece? Nós vamos ter a formação dela, nós vamos ter a formação dos grãos, já bem definida, e nós vamos ter o enchimento dessas vagens. Então, todos os focos assimilados, eles vão ser direcionados para cá. E vai ser o período de enchimento dos grãos. Então, nesse período também, eu tenho que ter um fluxo de água. Vai ser no xilema, no floema. O floema é o que vai fazer o transporte desses focos assimilados. Na fisiologia, nós vamos estudar mais adiante o transporte do floema. Porque o xilema, né, ele traz água e sais minerais da raiz até a parte aérea. E o floema, então, ele vai levar esse amido, essa sacarose formada ali e vai direcionar, né, para as vagens. Então, eu não posso ter seca nesse momento também. E já começam a mostrar as características da variedade. Então, quando tem o enchimento de grão, nesse momento, as folhas do bacheiro elas começam a secar já. São folhas que não têm mais utilidade fotossintética e elas começam a senescer, então. O R9, nós temos maturidade fisiológica e maturidade de colheita. Maturidade fisiológica é quando nós temos um enchimento completo de grãos e esse grão se desliga fisiologicamente da mãe, o hilo vai ficar de coloração preta e ele vai começar a secar. O grão começa a secar, começa a perder a umidade que tem nele. Nós temos até 80% da queda das folhas, essas folhas começam a senescer também, né? Porque se ela não tem mais uma função, ela começa a senescer. Nós temos os grãos com 30, 35% de umidade, então o grão ele fez o desligamento fisiológico, mas ele continua ali na vagem. E nesse momento ele começa a perder, então, essa água presente nele, a umidade. E quando tiver 15 a 20% de umidade, tem que fazer a colheita desse grão. E essas condições vai depender, né? A disponibilidade de maquinário, às vezes o produtor tem maquinário, acaba alugando a colheita, ou às vezes tem a sociedade, nessa sociedade. É um momento, assim, muito decisivo. Depende da temperatura do dia também. No sábado, eu comprei uma colheita de milho. Então, o que acontece? Era 10 horas da manhã, tinha muito orvalho, a máquina começa a embuchar, né? E não dá para dar continuidade. A umidade do grão está muito alta, tem que esperar o sol para secar mais. Então, são fatores que dependem da disponibilidade de maquinário, disponibilidade de mão de obra, e ao mesmo momento que vai colhendo, já vai plantando também na próxima safra. A colheita, né, os grãos, eles têm que ter menos de 20 a 18% de umidade, alguns colhem até menos também. E a questão da umidade, se for enviar para o silo, né, já vai ter desconto. Quanto maior a umidade, maior vai ser o desconto, por causa da alta umidade, né. Muito úmido, ele acaba deteriorando, e muito seco, né, eu tenho aumenta as perdas de pré-colheita e danos na colheita. Se for muito seco, o que acontece? No momento que tem a trituração, né, ele, da debulha, na verdade, ele vai quebrar mais, então vai ter muito grão quebrado, ele vai debulhar bastante. Lá na debulha, ele acaba tendo um peso mais leve, juntamente com as palhas, né, quando nós vimos lá colhedoras, e ele vai acabar danificando mais a semente. Eu também vou ter desconto, tanto por umidade, excesso de umidade, quanto por falta de umidade, baixa umidade. Rompimento do tegumento, né, menor elasticidade, porque o tegumento ali ele vai ter uma composição de água muito mais baixa. Isso acaba favorecendo a danificação. E grãos danificados, né, eu tenho um desconto. Vai
danificar a futura germinação, se for para semente, e vai danificar também a continuidade para fazer ração também, ou exportação, danifica. Temperatura da massa de grãos, né, menor que 32 graus. Quando eu for secar, né, vocês vão ver lá em tecnologia de sementes a questão do armazenamento de grãos. Tem umas regrinhas, né, para fazer a temperatura do silo em si, menor que 42 graus, e umidade também 15%, né, natural ou artificial. Geralmente, né, aqui na nossa região, no sul, Paraná, Santa Catarina, nós usamos a secagem artificial, né? Alguns locais do Brasil, eles usam a secagem natural, né, devido às condições, a temperatura ser mais elevada também. Então, hábitos de crescimento, né, mostrando um pouco mais aqui sobre o hábito de crescimento e o que isso influencia na colheita, né, na colheita mecanizada. Então, o hábito de crescimento tipo 1, ele é arbustivo e determinado. Então, as inflorescências são nas gemas apicais e laterais. No primeiro, ele vai fazer a emissão do calo principal, das ramificações, e vai emitir todos os trifólios. E quando ele chegar no momento que emitiu todos os ramos, ele vai emitir um racemo. O número de nós entre nós varia de 5 a 10. É a estatura da planta, né? A altura média em torno de 50 centímetros, então é uma planta bem baixa. Ela cessa o crescimento quando surge a primeira flor, né? Por isso, hábito determinado. Período de floração, uma média de 14 dias, e a maturidade é mais ou menos uniforme. Então, como ele cessa o crescimento após o surgimento da primeira flor, a partir daí vai ter a emissão dos botões florais, e o florescimento, o enchimento de grão, todo o período do estágio reprodutivo vai ser mais ou menos uniforme, vai ser meio que junto, assim. E o ciclo, né, um ciclo bem curto, de 60 a 80 dias. O número de vagens, né, 5 a 15 vagens por planta. Características positivas, né? É uma grande precocidade, né, tem 60 a 80 dias. O porte e a arquitetura das plantas facilita tratos culturais iniciais. Então, a planta atinge até um máximo de 50 centímetros. Uniformidade de maturidade, então, quando vai realizar a colheita, né? Vai ser um momento bem fácil de terminar a colheita. Facilidade de colheita manual também. Características negativas, então, menor potencial produtivo, não há cultivar recomendada para Santa Catarina, Paraná também, menor ou baixa produtividade, então o componente de produção dela, né, ela tem de 5 a 15 vagens por planta, então a produção dela vai ser muito baixa. Área foliar reduzida significa que ela não vai realizar tanta fotossíntese assim, e o que acontece? Como o crescimento dela é uniforme, no momento que ela cessar o crescimento e iniciar o primeiro botão floral, né, até chegar no estágio de enchimento de grãos e maturidade fisiológica, as folhas do bacheiro já estão secando, né? E é onde essa planta tem a necessidade de fotossíntese ainda, para esses fotoassimilados serem destinados ao enchimento de grãos. Então, o período de enchimento de grãos ele vai ser reduzido também. Essa planta, como ela não tem um crescimento, um caule tão lignificado, o ciclo dela é muito curto, ela não suporta uma carga de vagens tão alta, tem maior suscetibilidade a estresse nas estiagens, menor período de floração. Então, esse menor período de floração é como acertar na loteria, né? Esses 14 dias de floração pode ser um período ótimo, favorável, mas também não pode ser. Eu tenho uma menor área foliar, então, se eu tenho uma menor área foliar, o que acontece, né? A incidência de radiação ela vai ser limitada. Menor sistema radicular, então você acaba não tendo raízes que procurem minerais a uma profundidade maior, menor capacidade e menor tempo para se recuperar, né? Se ela sofreu um estresse, então você acaba, ela não tem
capacidade, essa plasticidade que nós chamamos dentro das grandes culturas, né, de se readaptar, de superar aquele estresse que ela sofreu. Então, esse tipo um arbustivo determinado, né, tem grandes características negativas. Grandes exemplos de feijão que nós temos são os genótipos crioulos, que são aqueles que as famílias plantam, né? Pequenos agricultores plantam para consumo interno mesmo, consumo local. E são aqueles genótipos, né, que as pessoas trocam entre si, os agricultores trocam sementes entre si. Não são cultivares melhoradas, né? Não é o foco do melhoramento, porque o foco do melhoramento genético do feijão é o que, não só do feijão, de outras culturas também, é maior produtividade em menor espaço de tempo. Mas essa cultivar, né, ela tem um crescimento limitado, tem menor área de foliar, então ela acaba não tendo muito, não sendo a mais indicada para o melhoramento genético, né? Aqui ficou junto. Então, aqui nós temos do tipo 2. Então, o tipo 2 ele também é o hábito indeterminado. Então, é o tipo 2 arbustivo indeterminado com guia curta, né? As variedades apresentam um pequeno crescimento da gema apical, com gemas, né, mais curtas e ramas laterais, ideais para colheita mecanizada. Então, o crescimento determinado ele não é ideal para o crescimento para colheita mecanizada, é mais para colheita manual. Nem compensa plantar crescimento determinado, depende do objetivo. Já o tipo 2, né? Ele tem fluorescência nas gemas apicais e laterais, então, quando ele imita o primeiro botão floral, ele continua tendo crescimento de ramos e folhas, trifólios. É o caule principal e ramificações, ele é mais forte, ele tem mais suporte, é mais lignificado, né? Então, ele tem uma capacidade de se recuperar, uma capacidade de tempo muito mais do que o primeiro tipo. Por quê? Porque se eu tenho o crescimento da planta, né, eu tenho a emissão do primeiro botão floral, depois disso ele continua crescendo, né? Então, eu tenho o crescimento da planta, né? E quando ele surge, né, a primeira, vamos imaginar que isso aqui é uma flor, né? Então, mesmo quando ele imita a primeira flor, né, e ele continua crescendo, surgindo folhas, o que que acontece? Aqui também vamos imaginar que é uma florzinha, né? O que que acontece? Quando ele for tá florescendo os primeiros botões florais, não vai ser juntamente com os botões florais que surgiram no segundo momento, no terceiro momento. Então, isso favorece essa capacidade de recuperação. Se eu sofri um estresse hídrico aqui nesse momento, nos primeiros botões florais, né, teve abortamento de vagens, significa que nessa segunda emissão de botões florais, eu não tenha estresse hídrico, seja um período benéfico, que favoreça o período de florescimento, né, que favoreça a polinização e a fecundação. Então, aqui o número de nós entre nós né, é a média de 10. Então, anteriormente, ao hábito determinado, tinha de 5 a 10 nós, né? Nós entre nós. Aqui eu tenho uma média de 10. A estatura dessa planta já chega a 70 centímetros, então é 20 centímetros maior do que a anteriormente, fora que ela vai ter nessa emissão de diferentes épocas de botões florais. Ela não cessa o crescimento, né? Então, a partir que surgiu o primeiro botão floral, ela vai continuar emitindo folhas, né? E essas folhas aqui, elas vão ter uma maior capacidade fotossintética, vão estar realizando fotossíntese. Porque as folhas aqui no bacheiro, né? Vai chegar um momento que elas não vão mais realizar fotossíntese. Período de floração, 15 a 20 dias. A maturidade é uniforme. E o ciclo delas, né?
chega até 90 dias. Então, vejo, né, que aqui você já ganha 30 dias, tanto na floração quanto no enchimento de grão e na colheita. O tipo 3, então, ele é indeterminado, com guia longa, o lar dele é prostrado. Então, o que, que nós temos aqui? Eles têm uma tendência a se prostrar, então é quando ele já acaba meio que acamando, assim, não chega a acamar, né? Mas aqui a tendência dele, né, é fazer isso. A altura maior que 80 centímetros, então ele chega até 1,20 m, né? Ele tem hastes principais e laterais, então o tipo 2, ele tinha só uma haste ereta, né? O tipo 3, ele já chega a ter mais hastes laterais, compõe, né? E ele continua a crescer mesmo após a floração. Então, ele não cessa, ele continua crescendo. Eles procuram fechar as entrelinhas, né? Então, aonde tiver espaço, ele vai competir por esse espaço, por presença de luz, e ele vai se direcionar aonde tem espaço, né? A planta acaba percebendo espaços vazios e ela vai tender a prostrar para esse lado. As vagens acabam entrando em contato com o sol, então isso não é tão favorável. Duração de floração até 25 dias, maturidade desuniforme, o ciclo mais de 85 até 95 dias, então esse tipo 3 ele já apresenta algumas desvantagens, né? Já a vagem entra em contato com o solo, então o que acontece? Dias que nem hoje, por exemplo, ou sábado, né? Tem muito orvalho, então é 10 horas da manhã e esse orvalho não secou ainda. Essa vagem em contato com o solo, com essa umidade, né? Pode aparecer doenças fúngicas na vagem. Os ramos laterais, eles são mais numerosos. Exemplos, feijão carioca, os comerciais. O tipo 4, então, indeterminado e ele é trepador, né? São variedades trepadoras com poucas ramas laterais. A haste, então, ela atinge mais de 2 metros de comprimento. Então, um exemplo, né, é o feijão calpi. Feijão calpi hoje. Feijão de vagem. É aquele feijão que nós temos, aquele feijão que é utilizado para fazer compota ou para fazer salada, que é o tipo 4. Então, nós temos que fazer a condução desse tipo de feijão, né? Porque não dá para deixar ele no chão, que não tem como realizar a colheita, né? Pode ser realizado um consórcio nesse plantio e a colheita manual. Não tem como você fazer uma colheita mecanizada com esse tipo de trepador, porque a maturidade dele vai ser muito desuniforme, período de floração mais que 25 dias e um ciclo maior que 110 dias. Hábito de crescimento versus colheita mecanizada. Então, a escolha da variedade é um fator muito importante, né? Porque eu não posso escolher um tipo 4 para colheita mecanizada, porque ele vai ter mais de 2 metros de comprimento, ele vai se prostrar muito no chão, ele é trepador, e a maturidade dele é muito desuniforme. Então, a maturidade dele, das vagens, vai iniciar na parte mais inferior e até chegar na parte superior da planta, né? Eu já vou ter realizado umas 2 ou 3 colheitas manuais. Tipo 1, então, que é o determinado, né? As variedades apresentam-se inaptas para a colheita, né? Há perdas maior que 35%, devido à baixa altura de inserção das vagens. Então, a planta, lembre que a planta, né? Ela chega até 50 centímetros. O tipo 2 é arbustivo, indeterminado com guia curta. Então, apresenta um pequeno crescimento da gema apical, altura média 70 centímetros e a maturidade é uniforme, né? Então, é uma planta ideal para colheita mecanizada. A perdas, né? Chega até 20% de altura, por causa da altura. Mas já são perdas relativamente um pouco menor devido quando comparado com o hábito determinado. O tipo 3, então, ele tem uma aptidão, porém,
é limitada, né, devido a essa tendência trepadora que ele tem, onde se prostrar, né? As ramas laterais são numerosas, porém as vagens, né, elas apresentam uma maturidade, tem uma pequena desuniformidade e atinge até 1,20 m, né? Mas com isso dá para realizar um manejo, uma dessecação para fazer a colheita, dá para fazer alguns tratos culturais, é adaptável. Então, o 2 e o 3, tipo 2 e 3, são ideais para colheita mecanizada, apesar de ter algumas limitações, né? Então, aqui o tipo 4, variedades trepadoras, né? E como elas chegam a um comprimento até de 2 metros, então a colheita mecanizada fica inviável. É mais destinada ao plantio consorciado ou a colheita manual. Então, o tipo ideal, né? Para grandes lavouras, como a mão de obra é escassa, né? Tem que levar em consideração a cultivar, que essa cultivar que possua um hábito que esteja mecanizado. Tem que ter um porte ereto, essas plantas de feijão, então não pode ficar se prostrando muito. Resistência ao acamamento, plantas que, digamos assim, do hábito 1, do tipo 1, elas não têm essa resistência ao acamamento, porque o caule delas ele não é tão lignificado, ele é mais flácido. A altura de inserção da primeira vagem, né, entre 15 a 25 centímetros, uma maturidade uniforme. Isso aqui também é importante, né, uma resistência à essência, é quando acaba abrindo a vagem, né, então não é ideal que abra no campo. São algumas características desejáveis. Aqui, então, só mostrando os dias, né? A duração dos diferentes estágios. Aqui eu tenho tipo 1 e aqui eu tenho tipo 2. Então, aqui o tipo 1, né, ele tem 77 dias e o tipo 2 tem 83 dias. Estou mostrando, né? Aqui, ó, o tipo 1, ele durou até 23 dias para entrar no estágio reprodutivo. E a partir daqui, do dia 23 até o dia 77, cumpriu a safra, né? Mas aqui, ó, veja o tipo 2, né? Demorou até 27 dias entre a emergência até o estágio reprodutivo, né? Mas quando nós chegamos aqui no estágio R8, né, dá para verificar que se estendeu um pouco mais e a maturidade de grãos também, o R9 se estendeu um pouco mais. Então, o tipo 2, ele tem alguns dias a mais no ciclo de desenvolvimento dele, né? Aqui no estágio reprodutivo, na parte de enchimento de grãos e maturidade fisiológica. E aqui mostrando o tipo 3 e o tipo 4, né? O tipo 4, ele tem 98 dias e o tipo 3 tem 91 dias. São 7 dias de diferença, mas veja como se estende até entrar no estágio reprodutivo, né? Demorou 30 dias. O tipo 3 e o tipo 4 demorou 35 dias. Então, ele vegetou alguns dias a mais. Como ele tem um ciclo mais comprido, né? Ele demora alguns dias a mais. Então, a aula de hoje era sobre fenologia do feijão. Então, eu expliquei para vocês a fenologia do feijão, mostrando alguns exemplos de tipo de feijão. E nossos slides terminam por aqui.